Hoje eu vou falar sobre a conexão por conectivos de comparação e conformidade. Os conectivos de conformidade indicam que a ideia apresentada está em conformidade com algo mencionado anteriormente ou com alguma autoridade ou referência. É a representação do valor de uma ideia ao demonstrar que ela está de acordo com um fato, uma opinião, uma regra ou um padrão. E os conectivos de conformidade são conforme, segundo, como, consoante, de acordo com, em conformidade com, tal como. Exemplo, conforme a orientação do professor, devemos entregar o trabalho até sexta-feira. Aqui o conforme é um conectivo de conformidade. O prazo de entrega do trabalho é até sexta-feira e essa ideia é validada através de uma autoridade, que é do professor. Segundo a Constituição, todos são iguais perante a lei. Aqui o segundo é um conectivo de conformidade. A ideia de que todos são iguais perante a lei é validada pela Constituição. Último exemplo, de acordo com especialistas, o consumo de açúcar deve ser moderado. Aqui o de acordo com é um conectivo de conformidade. A ideia de que o consumo de açúcar deve ser moderado é validada por quem? Por especialistas. Então, os conectivos de conformidade é sempre essa validação de uma ideia de acordo com alguma autoridade, alguma referência no assunto, algum fato histórico, enfim. Os conectivos de comparação são usados para comparar dois ou mais elementos para representar alguma ideia, e os conectivos de comparação são como, assim como, da mesma forma, tal qual, igualmente, semelhante a e de forma semelhante. Exemplo, o aluno estudou como louco para a prova. Aqui é o como, é um conectivo de comparação que está comparando o ato do aluno de estudar com a de um louco, justamente para representar a ideia de desespero. Outro exemplo, a situação atual é semelhante a uma tempestade. Aqui, o semelhante a é um conectivo de comparação que está comparando a situação atual com uma tempestade, para representar o quão grave, o quão terrível é aquela situação. Essa é a ideia que ele quer passar. E essa situação atual, ela é terrível como uma tempestade. E é possível conectivo de comparação e conformidade em um mesmo texto? Sim, é perfeitamente possível. Exemplo, conforme as orientações da professora, o aluno organizou o texto como um escritor experiente faria. Aqui o conforme é o conectivo de conformidade e o como é o conectivo de comparação. O conforme, ele está validando uma ideia utilizando um especialista. A ideia que o conforme está validando é a ideia de organizar o texto. E o conforme está validando essa ideia ao demonstrar que ela está de acordo com um especialista, que seria a professora com as suas orientações. E o como é um conectivo de comparação que está comparando o ato do aluno de organizar o texto com a atitude de um escritor experiente, para representar a ideia de excelência. Ele é um excelente escritor, um escritor muito talentoso. Então dizer que ele organizou o texto como um escritor experiente é o mesmo que dizer que ele é um excelente escritor, que ele escreve muito bem. E esse é o vídeo de hoje. Se você gostou deste vídeo, curta, se inscreva, compartilhe e comente. Meu nome é Gia Júnior, sou professor de português de qualidade incomparável de acordo com eu mesmo.